Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao canal Suavemente Bostejando. Vocês me pediram para comentar o vídeo do canal Suavemente Comentando, falando sobre capitalismo, que é o vídeo "O Monarca me obrigou a ser comunista". Como é que o monarca pode te obrigar a ser comunista? Então, lembrando que vocês deixem o seu like, a sua inscrição, torne-se membro do canal. Acabou de sair uma aula agora sobre moeda forte, criptomoeda, de escola austríaca, economia, ética, libertária e filosofia. Ou ajude com Pix, Padrim, ou ajude simplesmente com seu like e sua inscrição. Então vamos responder ao canal Suavemente Comentando, que falou muita bosta, tá? Falou muita bosta mesmo, sobre capitalismo. Então, primeiramente, quando a gente fala sobre capitalismo, existe no discurso geral das pessoas algumas falácias já implícitas no discurso delas. Se você parte de uma pressuposição falsa, é claro que a conclusão que você vai chegar vai ser falsa. Ou pelo menos o seu argumento vai ser inválido. Né? O que é um argumento sólido? Um argumento sólido é um argumento que tem premissas verdadeiras, as afirmações das quais você parte têm que ser verdadeiras. Por exemplo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Mas se você partir da premissa de que todo homem é imortal, aí você vai chegar à conclusão que Sócrates é imortal, porque a sua premissa é falsa, de que todo homem é imortal. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para as nossas premissas e ver se elas são verdadeiras. Então, no discurso geral sobre capitalismo, existem algumas premissas falsas, já implícitas em todo o discurso. E a gente, por exemplo, os libertários e os anarcocapitalistas, precisam estar constantemente, frequentemente, expondo essas premissas falsas, tá? Para que elas se tornem explícitas, para que elas deixem de ser implícitas, se tornem explícitas, para que a gente possa ver claramente o problema, aí a gente vê a solução do problema e a gente consegue, então, deduzir uma conclusão válida e sólida. Sólida quando o argumento é válido, a conclusão segue das premissas e as premissas também são verdadeiras. Então, qual é a premissa falsa no discurso sobre capitalismo do canal Suavemente Comentando, e que não é só desse canal? Ela está... Desculpa, mas eu não sei o nome dela, eu vou chamar ela de Suavemente Comentando. Ela está copiando esse discurso do discurso geral que já está generalizadamente motoqueiro sendo espalhado por aí, principalmente por esquerdistas, tá? Então, o discurso diz o seguinte, que o capitalismo inclui propriedade privada, livre mercado e grandes corporações, grandes empresas mais poderosas que o Estado, ou tão poderosas quanto o Estado, e que usam o poder do Estado. Então, recapitulando, a noção geral que as pessoas têm de capitalismo inclui propriedade privada, livre mercado e empresas unidas ao Estado. Tá? E as pessoas, então, tratam, na sua lógica, o capitalismo como se ele fosse todas essas coisas juntas. E não pudesse ser uma delas e não a outra. Mas tem que ser todas elas. Então, qual é o erro lógico desse raciocínio? São duas falácias. Uma é a falácia do equívoco e a outra é a falácia historicista. Então eu vou explicar o que são essas falácias. A falácia do equívoco, ela usa uma palavra, pega dois significados diferentes, junta nessa mesma palavra, e aí ela, então, usa premissas com cada um desses significados diferentes no mesmo raciocínio lógico. Então você diz, capitalismo é livre mercado, capitalismo é empresas ligadas ao Estado. Logo, livre mercado depende do Estado. Por exemplo, eu posso chegar nessa conclusão. Logo, livre mercado não pode existir sem o Estado. Que é uma conclusão falsa. Por que é uma conclusão falsa? Porque eu cometi a falácia do equívoco. Eu usei a mesma palavra, capitalismo, com dois significados diferentes. Então, o que você precisa fazer para resolver a falácia do equívoco? Você precisa esclarecer o que você quer dizer com uma palavra e usar essa palavra no raciocínio lógico sempre com o mesmo significado e não mudando o significado dessa palavra, tá?
E o que é falácia historicista? Falácia historicista é você dizer o seguinte: historicamente, o capitalismo, o crescimento do livre mercado e da propriedade privada e do acúmulo de capital aconteceu junto com o crescimento de corporações ligadas ao Estado e oligopólios e monopólios. Logo, se essas coisas aconteceram juntas no mesmo período histórico, significa que elas dependem causalmente uma da outra. Isso também é uma falácia, tá? Então é a mesma coisa que eu dizer, a escravidão aconteceu num período em que senhores de escravos gostavam de música clássica, sei lá. Então a música clássica é escravagista. Por exemplo, isso é um exemplo de falácia historicista. É você pegar duas coisas que aconteceram no mesmo período histórico e dizer que então uma depende causalmente da outra. Não significa que uma depende causalmente da outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não significa que o livre mercado depende do Estado, só porque eles aconteceram juntos. Ou depende do oligopólios e corporações e do Estado. Tá. Então não adianta apelar à história, apelar à definição de palavras, porque isso se chama falácia do equívoco e falácia historicista. Então eu preciso tirar isso do caminho. E agora sim a gente vai analisar o que é capitalismo sem cometer essas falácias, tá? Então, ela fala uns absurdos assim sobre o monarca, que ela fala o seguinte, depois a gente vai voltar para essa definição de capitalismo. Ela fala que não dá para saber se o monarca é nazi, porque ele só mostra o que as pessoas querem que ele seja visto na internet. Então não dá pra saber se no fundo ele é nazi. Só que isso é extremamente malicioso, porque ser nazi e defender o nazi... Espero que o YouTube não detecte isso e tire a monetização, essa palavra, né? Porque a gente fica tomando cuidado aqui pra não falar a palavra. Mas enfim, isso é crime. Apologia é considerado crime no estado de hoje. Então se você diz que, eu não sei se o monarca é nazi, e é uma coisa horrível. Mesmo que não fosse crime, é horrível. É abominável. É defender o abominável. Então você está acusando ele de talvez ser isso. Eu não sei. É a mesma coisa que eu dizer. Eu não sei se é suavemente comentando rouba. Costuma roubar dinheiro. Costuma assaltar as pessoas. Costuma agredir pessoas. Você não faz uma acusação assim. Você não chega e diz que talvez a pessoa seja nazi. Se você não sabe se ela é, você não afirme. Então é o princípio na ética de inocente até provado o contrário. Se uma pessoa não foi provada como criminoso, não diga que ela é um criminoso. Isso é muito feio. E até que o monarca seja provado que ele é nazi, que achem uma suástica e a foto do senhor Adolfo no quarto do monarca e com livros de nazis e com vídeos e filmes e fita cassete de toda a coletânea dos discursos do Adolfo, até que seja provado que ele é nazi, ele não é. E acabou. A menos que ele diga que é. E ele já disse claramente que não é. Então cabe a nós respeitar o direito dele não ser isso. É muita falta de respeito você chegar... Eita, meu microfone agora... Tenho que comprar um microfone novo. É muita falta, se você quiser ajudar, mande Pix. É muita falta de respeito você dizer que talvez ele seja nazi. Muita falta de respeito. Ele já disse que não é, vamos respeitar isso. É a mesma coisa que eu dizer que... E se você pode falar isso do monarca, você pode falar isso de qualquer pessoa, então. Aí o que acontece? Quando uma pessoa realmente for nazi, realmente defender o Adolfinho, aí você também não vai poder saber se defende mesmo. Você pode falar, ele só tá tentando parecer isso na internet. Pode ser que na verdade seja libertário, liberal clássico. Então se você não pode saber se uma pessoa é ou não é, você não vai saber nunca. E aí, o que acontece? Aqueles que realmente são, é o menino que gritava lobo. Quando o lobo realmente aparecer, aí você não vai poder pegar o lobo, porque você não vai saber mais o que é, o que não é. Quando o crime realmente acontecer, aí você não vai poder punir o criminoso. Então vamos parar com essa palhaçada de ficar chamando os outros de nazi. Até provado o crime, a pessoa é inocente. Inocente até provado culpado. Acabou. Então, definição básica do capitalismo, segundo Suavemente Comentando, é transformar tudo em mercadoria, até a sua mãe.
Aí ela falou que foi um exagero. Não sei se o exagero foi só a sua mãe ou transformar tudo em mercadoria. Mas isso é um absurdo. É claro que o capitalismo não transforma tudo em mercadoria. Mercadoria é a propriedade privada que você troca com outras pessoas no mercado. Eu não troco tudo que eu tenho no mercado. Eu não troco meu corpo no mercado, por exemplo. Seria uma forma de, sei lá, prostituição, escravidão voluntária. Você não é obrigado a trocar tudo no mercado. Você troca o que você quiser. Tenho muitas coisas aqui que eu não troco. Muitas propriedades que eu não troco. Então é mentira isso. O capitalismo não é transformar tudo em mercadoria. Você tirou isso da sua cabeça ou você tirou isso de outro lugar, só que você não tirou isso do que é propriedade privada e mercado. Capitalismo, aí a gente volta nas falácias do equívoco, né? Vamos falar do capitalismo defendido pelos liberais clássicos e pelos libertários. Porque não adianta você pegar um espantalho, o capitalismo das grandes corporações. Mas ninguém defende grandes corporações. Ninguém fala, eu defendo grandes corporações, oligopólios e monopólios. Ninguém fala isso. As pessoas que defendem o capitalismo, elas defendem a propriedade privada e o livre mercado. Então vamos falar disso, desse capitalismo. Vamos misturar as coisas. E vamos também questionar, será que isso aqui leva a oligopólios e monopólios? Ou não leva? Tá bom? Então, ela falou que o capitalismo, que a definição básica do capitalismo é transformar tudo em mercadoria. Não existe nada na propriedade privada, nada no mercado, na troca de propriedade privada voluntária pelos proprietários, sem violar a propriedade do outro, sem roubar e agredir a propriedade do outro, que diga que tudo é mercadoria. Não, mercadoria é o que você quer que seja. Tanto que as trocas se chamam trocas voluntárias. Ou seja, se eu troco alguma coisa como mercadoria, é porque eu quis trocar. Você não é obrigado. Não vira tudo mercadoria, a não ser que você queira. E se você quiser, belo e moral. Porque eu sou o proprietário, é meu, eu quero transformar em mercadoria e eu transformo. Ou você vai proibir alguém de se transformar em mercadoria. Por exemplo, uma garota de programa. Será que você, suavemente comentando, quer proibir as garotas de programa? Porque elas tomaram a decisão, elas querem ser garotas de programa e transformar o corpo delas em mercadoria. E também de uma forma limitada. Ela tem um contrato ali, eu quero fazer isso, eu aceito isso, não aceito isso, não aceito isso. É meu corpo, minhas regras. Ela decide. Ela é livre para fazer isso. Ou será que, suavemente comentando, que não quer que isso seja verdade? Né? Então, tudo pode se tornar mercadoria se o proprietário quiser. Isso não é obrigatório. E deve querer mesmo. É belo e moral. Você não vai obrigar ninguém a não querer e dizer que isso é bonito. Não, não é. Então, depois ela falou que o capitalismo matou milhões. O capitalismo matou milhões com indústrias. Isso não é verdade. Como que o capitalismo... Olha só, a propriedade privada e o livre mercado diz o seguinte: o que é seu, você tem direito aos seus recursos e você pode trocá-los voluntariamente. Como é que uma pessoa pode fazer assim, vou trocar com você, tá, troquei, morri. Né? Isso mata a pessoa. O fato dela fazer uma troca voluntária mata ela. Não, o que matou ela foi uma baixa condição na fábrica, devido à escassez de recursos, à escassez de boas condições. Né? O que o capitalismo fez foi dizer, olha, se você quiser trabalhar aqui, você pode. Se você não quiser, você também não pode, você também não precisa. Não é obrigado. Você pode produzir sozinho na sua casa as suas próprias coisas, o seu quintal. Só que aí o trabalhador fala, se eu trabalhar na fábrica, eu vou ganhar um salário que vale mais do que o que eu produzo sozinho. Então, vale a pena para mim, e por isso que eu voluntariamente aceito trabalhar nessa fábrica. Agora, isso não torna o trabalhador invencível. Agora eu sou invencível pelos poderes do capitalismo, nada pode acontecer comigo, eu nunca vou sofrer um acidente. É claro que não. É responsabilidade das pessoas envolvidas nessa troca, o risco que eles estão correndo. O trabalhador aceitou voluntariamente o risco também de estar trabalhando num determinado trabalho. Certos trabalhos são arriscados. E isso você tem que levar em consideração. E se você não gostar do risco, você pode dizer não. E se você não gosta disso e acha que tem que obrigar o proprietário a fazer de um jeito, então o que você quer? Você quer
poder apontar um fuzil na cara dos outros e dizer o que eles têm que fazer ou não tem. Ou a pessoa é livre para fazer as trocas que ela quiser, ou ela não é livre. Então, o capitalismo, propriedade privada e livre mercado só dizem: você é livre para fazer trocas voluntárias com a sua propriedade. E você também é livre para não fazer essas trocas voluntárias. Então, em nenhum momento, essa regra, esse princípio, matam uma pessoa. Eu quero te dar um emprego, tá? Você vai fazer isso, e eu vou te pagar X. Você quer? Você gosta dessa ideia? Aí o trabalhador fala: sim, vamos apertar as mãos. Aí ele aperta a mão, aí tem uma parada cardíaca e morre. Não dá, não tem como uma pessoa morrer graças à propriedade de troca voluntária. Ela morreu graças a outro motivo, graças à falta de recursos, à falta de segurança, à falta de não sei o quê. Mas em nenhum momento a propriedade privada te diz que todos os recursos serão perfeitos e você não vai morrer, você vai ter segurança, não vai ter risco, vai ter saúde infinita, vai se tornar Deus, então imortal. Em nenhum momento o princípio da propriedade privada te diz: você se torna imortal pelo poder da propriedade privada, né? Então sim, você não pode atribuir nenhuma morte ao princípio da propriedade privada. Sim, é impossível ele te matar. Não tem como você morrer de propriedade privada. Morrer causa propriedade privada. Não tem como. A não ser que você vá roubar a propriedade de outra pessoa, te dar um tiro. Mas aí não foi a propriedade que te matou. A regra de propriedade. Foi a sua idiotice de violar essa regra. Dá pra entender isso? Que a regra de propriedade privada não mata ninguém? Aí você pode falar: mas o comunismo também não mata ninguém. Não, o comunismo mata sim. Por quê? Porque o comunismo exige que você arranque a propriedade de outras pessoas. Ao arrancar a propriedade de outras pessoas, você está agredindo a propriedade delas. E ao agredir, você pode matar uma pessoa. Assim como as revoluções mataram. Pegaram fuzis e atiraram nas outras pessoas. Só que, ao fazer isso, elas estão necessariamente violando a propriedade privada. Ou seja, todas as mortes causadas pelo ser humano, pelo Partido Comunista, pelo governo comunista, são mortes em que esse governo violou a propriedade privada das pessoas. Ele foi lá na sua propriedade, confiscou sua comida e você morreu de fome. Não é uma pessoa qualquer que morreu de fome. Isso não conta como morte no comunismo. Uma pessoa qualquer morreu de fome porque ela se perdeu no mato, na tundra, e foi devorada por lobos. Isso não conta como morte no comunismo. Morte no comunismo é quando o governo comunista vai lá na sua propriedade, rouba a sua propriedade, ou te dá um tiro e você morre. Isso é morte no comunismo. Agora, no capitalismo, no livre mercado, não tem como acontecer uma coisa desse tipo. Porque se você fizer isso no livre mercado, você está violando a regra de propriedade privada. Você está violando a ética capitalista do livre mercado. Né? Não tem como isso acontecer. Agora, o outro capitalismo, né, deixando bem claro que são duas coisas diferentes, o outro capitalismo, que é o capitalismo de grandes corporações, oligopólios e monopólios, esse sim, ele usa o Estado. E a Suavemente Comentando falou isso no vídeo. Isso está certo, tem razão. Eles usam o Estado para agredir propriedade de concorrentes, se manter como monopólios e oligopólios. E isso sim mata pessoas. Monopólios matam pessoas, patentes matam pessoas. Por quê? Porque estão violando a propriedade privada. Eles não estão fazendo isso por seguir a propriedade privada. Pelo contrário, estão fazendo isso por não seguir a propriedade privada. Então, tem um gap causal aí. Como é que uma coisa pode causar a outra se o que eles estão fazendo é exatamente negar essa coisa? Então você tem a propriedade privada de um lado, você tem os oligopólios do outro, e o mal que esses oligopólios causam é devido a não seguir a propriedade privada. Ou seja, são incompatíveis, são contrários. Né? Então, por isso que se duas ideias são contrárias, se dois conceitos são contrários, você juntar eles numa mesma palavra. Eu posso juntar qualquer coisa na mesma palavra. Eu posso chamar de buds. Vamos pegar a palavra buds. E buds significa quadrado redondo. Olha, eu junto duas coisas, quadrado e círculo. E boto numa palavra só, buds. Olha, um buds, desenhei um buds. Não, você não desenhou um buds, porque é impossível. Não existe um quadrado redondo. Um quadrado que é um círculo. Então,
palavrinhas, jogos de palavras, é muito fácil fazer jogo de palavras, mas esse jogo de palavras tem que ter lógica. Então tem um erro lógico em você dizer que a propriedade privada e oligopólios são duas coisas que acontecem juntas. Não, pelo contrário. Uma acontece pela ausência da outra. Tá? Então esse é o resumo de todo o vídeo. Esse é o argumento que desprova tudo que o Suavemente Comentando falou. Nenhuma morte nunca aconteceu graças à propriedade privada. O que pode acontecer, sei lá, você falar... você comprar um terreno, aí você pisa nesse terreno e um vulcão entra em erupção e te mata. Por exemplo, vamos tentar inventar exemplos absurdos onde foi a propriedade privada que te matou, né? Ou as trocas voluntárias te mataram. Não foi as trocas voluntárias, foi um vulcão, né? Foi um acidente. Quando a gente fala que o comunismo matou milhões de pessoas, não foi por acidente. Eles pegaram fuzis e atiraram nas pessoas. Eles pegaram fuzis e roubaram a comida das pessoas e aí elas morreram de fome. Não foi acidente, não foi uma geada que acabou com a plantação. Não, foi o exército comunista que literalmente pegou as armas e foi lá e matou as pessoas. Isso não pode acontecer na propriedade privada. Porque a propriedade privada diz que você, ao matar uma pessoa, ao agredir uma pessoa, você violou a propriedade. E se uma pessoa cometer um crime hediondo e for condenada à morte, também foi a própria pessoa que se matou ao cometer esse crime hediondo e agredir outros. E colocar a vida dos outros em risco. Então não tem como a propriedade privada matar uma pessoa. O número de pessoas mortas pela propriedade privada é igual a 0 e sempre será igual a 0. É uma impossibilidade lógica a propriedade matar alguém. Mas não é uma impossibilidade lógica o comunismo matar alguém. Deu pra entender? Porque o comunismo é um monopólio da força, pegando em armas e agredindo pessoas. Então, esse é o argumento central. Então, aí ela fala, se morre em fábrica no capitalismo não conta. Não conta mesmo. Se uma pessoa morre numa fábrica, não foi por causa da propriedade privada, por causa das trocas voluntárias. Não, foi por causa da falta de recursos, de uma má decisão do trabalhador ter decidido adotar esse emprego, ou não ter prestado atenção, ou... porque se ele disser, nossa, esse emprego tá um lixo, ele pode não trabalhar. Ele tem a liberdade de escolher se ele vai aceitar o emprego ou não. Aí você pode falar, mas se ele não aceitar, ele vai morrer de fome. A humanidade morre de fome desde que existe. Desde que surgiu o Homo sapiens na selva, a gente está morrendo de fome. Não foi o capitalismo que criou a escassez de recursos. Não foi o capitalismo que criou a falta de comida. Sempre faltou. Nós éramos caçadores e coletores. A gente não sabia se ia ter comida para o dia seguinte. Podia morrer de fome no dia seguinte. Podia ser devorado no dia seguinte. Não foi o capitalismo que inventou isso. O capitalismo trouxe uma oportunidade. Você pode fazer uma troca voluntária diferente, se você quiser. Mas se eu não fizer, eu vou morrer de fome. E você já ia morrer de fome sem o capitalismo. Não é como se o capitalismo tivesse roubado a sua comida. Esse já é o seu estado natural de escassez. O capitalismo só está te dando uma outra escolha, se você quiser. Então essa escolha não pode ter sido a causa da sua morte. Quer dizer, a não ser que você tenha feito uma escolha que arcou com um certo risco e esse risco aconteceu. Mas não foi o capitalismo que inventou que existe o risco de você morrer. Faz sentido isso? Pra mim faz total sentido. Como é que você pode responsabilizar a propriedade privada e as trocas voluntárias pela escassez? A escassez está aí, ela sempre existiu. A propriedade não trouxe nenhuma escassez nova. Ela só trouxe escolhas voluntárias. Eu escolho ou eu não escolho. Como que isso não é diferente do comunismo fuzilando pessoas? É muito absurdo. Nossa, esse vídeo ficou muito longo. Peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo tão grande.
Se você quiser ajudar o canal, Pix, Padrim, tornando-se membro, like, inscrição, eu agradeço muito qualquer ajuda que você der. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.